E antes de chamar o nosso próximo palestrante, eu queria, na verdade, parabenizar o próximo palestrante, que é o Paulo Tiburcio, CEO da Andav, porque o Paulo, aqui está o loginho aqui em cima, ele foi eleito recentemente, bem recentemente mesmo, né, uma das 100 personalidades mais influentes no agronegócio brasileiro. E ainda em uma pesquisa totalmente isenta, aleatória. Então é uma grande honra para nós poder contar com o Paulo, e acho que uma grande fortaleza para o setor também contar com uma gestão tão profissional à frente da Andav, né, Paulo? Então, queria puxar aqui uma salva de palmas, e eu ainda vou ler seu currículo também. Mas o Paulo, ele é engenheiro agrônomo, pós-graduado em proteção de plantas com MBA em marketing e administração e mestrado em defesa vegetal. Com mais de 37 anos dedicados ao mercado agrícola, teve passagens importantes em indústrias de pesquisa e desenvolvimento, em defensivos agrícolas e indústrias de produtos pós-patentes, no mesmo segmento. Além dessas experiências, também dedicou parte da sua trajetória profissional trabalhando na área ambiental, ligada à destinação correta de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Atualmente é o presidente executivo da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a Andav, entidade de abrangência nacional que reúne mais de 2.600 associados e há 33 anos representa o segmento em todas as esferas. Paulo, por favor, para cá. Bem, bom dia a todos. Um agradecimento especial ao Zé Venâncio, ao Thomas e todo o time Rende, tá? E currículo só faz a gente chegar até aqui, mas a gente tem que pensar em currículo daqui para frente, né, Zé? Então, obrigado pela descrição do currículo, mas a gente tem bastante humildade para saber que o negócio pega a mesa daqui para frente. Vai ser um desafio aqui, né, fazer um bate-papo, porque eu tenho vários patrões aqui, né, porque a Andav é uma associação e a gente vive em função dos associados. E eu vou tentar explanar aqui a nossa mensagem, um pouquinho do conteúdo Andav de uma maneira rápida, e vou tentar falar um pouquinho mais da questão do econômico, dos M&As, dentro desse mundo todo que a gente vive. Queria parabenizar o Rafael pela brilhante apresentação, e eu cheguei essa noite da Argentina, e eu fiquei uma semana no primeiro congresso da distribuição argentina. E foi uma experiência incrível. Eu não esperava vivenciar uma crise tão profunda como eu vivenciei essa semana na Argentina. E depois eu até me disponho aqui a falar um pouquinho mais para vocês. Tive muito choque, Rafael, você falou aqui, e acho que a melhor experiência para qualquer um de nós, nesse momento, é ter a chance de conhecer outros países, a agricultura de outros países, e o momento da agricultura em outros países. Porque a mudança é muito acelerada. E para mim foi um choque tremendo. Lá, o jantar que eu pagaria R$200, eu paguei R$30, por exemplo. A nossa moeda, com R$1 vale o câmbio de 90 pesos, 84 pesos, depende, mas é uma coisa assim gritante. Peguei um táxi ontem para andar 22 quilômetros até o aeroporto, não custou nem R$20. Então, assim, é extremamente preocupante. E eu estou fazendo essa relação porque o mais preocupante é que entre o nosso setor, que a gente liga muito, a indústria fornecedora, o distribuidor e o agricultor, o mais gritante é que não existe união entre esses três setores na Argentina. Isso é gritante. Na Argentina não existe uma associação de distribuidores. Existem 5 províncias que têm associações independentes e elas não se entendem. Então, nesse momento que o mercado muda muito, mais do que nunca você precisa ter associações que representem os setores. E lá eles não têm isso. Isso é extremamente preocupante. Então, eu fui para um congresso de distribuidores de insumos num país onde não existe uma associação de distribuição de insumos representativa. Nós temos amigos e irmãos aqui que sabem o que eu estou falando. Então, eu vejo muito valor. Eu vim criando até muito mais valor para a Andav e muito mais responsabilidade ainda para poder representar cada vez mais o setor da distribuição, que é o intermédio do fornecedor e do distribuidor. Tá? Então,
Foi muito bacana os seus números aí, Rafael, porque coincide exatamente com o choque que eu tive essa semana, eu não esperava tanto. Bem, eu vou passar rapidamente a questão da Andav, só para posicioná-los na mesma página. A Andav é uma associação que completa 33 anos neste ano. Trabalhamos fortemente com a defesa do setor, capacitação, sustentabilidade e soluções. Eu estou na Andav para completar agora 4 anos, e dentro dessa gestão muita mudança foi feita. Uma grande mudança foi a mudança de estatuto da Andav. Hoje a Andav conglomera todas as entidades que defendem o agro do Brasil, com exceção das cooperativas. Nós, inclusive, Rende é um assunto que já tem conversado com o Zé Venâncio e outras empresas que estão aqui, que fazem parte dessa cadeia do agro. Elas hoje podem estar associadas à Andav, porque faz parte desse processo de evolução da associação. Nós temos já passamos 2.600 CNPJs associados, esse número ele se atualiza a cada ano. Estamos presentes em todas as regiões agrícolas brasileiras. Esse número de associados do Brasil, deixa eu ver se nós somos representados, esse gráfico eu queria aqui explicar, em verde escuro, 55% dos associados Andav faturam até 50 milhões de reais, e se a gente somar aqueles que faturam até 300 milhões de reais, a gente fala que a Andav é uma associação constituída por pequenos e médios distribuidores no Brasil. E são esses que necessitam muito mais apoio de gestão. Dentro desse mapa, eu estou colocando as empresas de maneira individual. A hora que começa a ter fusão, a gente precisa mudar esse mapa, porque muitos médios, principalmente, e até alguns pequenos estão sendo consolidados. Eu vou mostrar mais adiante. A Andav atua com uma representatividade em vários setores no Brasil. Somos membros de 2 cadeiras importantes do Ministério da Agricultura, membros em parceria com as indústrias fabricantes, empresas de pesquisa, tecnologia, associações ambientais. Somos membros da Abras, da parte de... hoje nós recebemos aqui o projeto Primavera. A Andav participa ativamente com a Associação Brasileira de Supermercados em defesa do combate à fome e ao desperdício. A gente tem várias representações importantes dentro do nosso processo. Processo de educação, através do De Olho no Material Escolar. Estamos ajudando a fazer a revisão de todo o material escolar da Federação Brasileira. Enfim, é uma representatividade bastante ampla que a gente atua. Temos um forte trabalho em Brasília, com um funcionário nosso dedicado a Brasília, onde a gente participa da Câmara de Insumos e da Câmara de Crédito em Brasília. Temos uma ampla estrutura jurídica e regulatória, que dá o suporte às mais diferentes normas que o Brasil tem. Somos 27 federações, cada federação tem normas diferentes, e a Andav precisa estar com uma robusta equipe regulatória e jurídica e técnica também. Temos uma grande plataforma de educação e treinamento, é tudo que a gente oferece, boletins eletrônicos diários sobre o setor, uma revista técnica bastante interessante de conteúdo, e também temos uma excelência grande em eventos. Hoje a gente tem como destaque o Congresso Andav, que acontece de 8 a 10 de agosto em São Paulo. Vamos ter muita novidade, acredito que muitos de vocês já conhecem o Congresso. O Congresso esse ano ele cresce, o ano passado ele cresceu 30% em área, esse ano ele cresce mais 43% em área, já todo fechado, todo vendido, com mais de 160 empresas em exposição, e uma plenária de 1.000 lugares, que acontece de 8 a 10 de agosto em São Paulo. E não é à toa que o movimento está grande para esse congresso. É um ano que a gente vem de um ano que preocupa bastante a questão econômica, e que a gente precisa interagir e conhecer melhor os próximos caminhos do nosso setor. Então eu convido a todos, e aqueles que tiverem desejo de participar, acelerem reserva de hotel, porque já não existe mais muito hotel próximo ao congresso para essa data, principalmente. Ok? Então nós temos uma área de exposição que ela é gratuita para visitação nos 3 dias, desde que se faça a inscrição no site da Andav até dia 30 de junho.
e temos a plenária de 1000 lugares que acontecem palestras e nunca foi tão relevante do que vai ser esse ano. Nós estamos trazendo um painel de M&A, esse é um assunto aqui. Nós vamos fazer o primeiro painel mundial de M&A, já com Estados Unidos, África, México, América Latina, já tudo confirmado, para a gente ter um grande debate sobre M&A no mundo. Ou seja, convido a todos de uma maneira enfática, porque tem muito conteúdo aí para ser trabalhado. O congresso ele é bastante grande e vai ter oportunidade de um bom índice de relacionamento também. A Andav tem uma novidade: há 2 anos a gente criou um departamento de parcerias. Hoje nós temos mais de 25 empresas que são parceiras da Andav e que ajudam a gente a levar a gestão para o associado. Então estão aqui algumas dessas empresas. Por exemplo, se você precisa fazer um registro na CPR e você vai na B3, por ser um associado Andav, a B3 oferece um desconto de 20% nos seus custos. E assim por diante. Se você equipa sua empresa com equipamentos de informática, a Dell oferece um desconto real sobre qualquer compra. Eu costumo dizer que um associado Andav, se ele comprar equipamento da Dell no ano, ele paga a mensalidade do ano todo só com o que ele ganha. Ou seja, a Andav se transformou nos últimos anos num polo de ajudar e está muito próximo ao associado. E temos uma pesquisa que está sendo finalizada agora, que nos dá a base de toda a informação e do nosso planejamento estratégico. Eu queria falar um pouquinho aqui da nossa última pesquisa, que relata no 2021, fechado, de janeiro a dezembro de 2021. A Andav está ligado a um setor que movimenta 77,5 bilhões de reais somente em insumos, não considerando grãos. Tá? E nós temos uma atuação aqui, uma fortaleza maior em Mato Grosso, Paraná, Minas, mas eu vou mostrar um mapa depois, das principais culturas. O setor de distribuição representa hoje cerca de 49% de tudo aquilo que chega na mão de um produtor brasileiro. E desses 49% que o setor representa, a gente divide outros 21% para as cooperativas e outros 30% para a venda direta. Ok? Então, do que eu falar aqui do setor da distribuição, eu estou me referindo a quase 50% de todo o material que chega na mão de um agricultor brasileiro para ele produzir. Então, aqui estão representados os associados Andav por expressão de estado, um mapa de calor. Quanto mais escuro, maior a representação da Andav. E nós atuamos nas mais diferentes culturas. Num percentual que a gente começa a abrir, inclusive a parte já de pecuária, o quanto representa, porque a Andav também representa o setor de distribuição da pecuária. Então são alguns slides da nossa última pesquisa apresentada. Eu queria chamar a atenção aqui do que representa a distribuição nossa no Brasil. Então, defensivos representa 42% dos negócios, e aí nós temos tudo isso mapeado. Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo já há 12 anos, e que essa pesquisa relata todas as maiores informações do setor, e a única entidade que tem esses dados hoje é a Andav, porque é uma pesquisa fechada para os nossos associados. Eu tenho falando um pouquinho de economia, eu queria aqui mostrar para vocês como é que o Brasil funciona em modalidade de pagamento, que é uma coisa que a distribuição precisa trabalhar muito. Então, o Brasil tem uma modalidade de pagamento hoje, que o agricultor paga à vista o distribuidor em 16,5%. Outra parte ele financia por 90 dias, outra por 180 dias, 360 e assim vai. Então, a distribuição financia muito de acordo com a safra, a cultura. A gente tem café 365 dias, o HF a curto prazo, até 90 dias. Então isso aqui dá uma boa noção de como é o Brasil, e a gente segmenta isso também por setores. Tá? Então vocês veem aqui, existem variações grandes, mas uma média Brasil. Essa é uma importante informação a nível de quanto que o distribuidor dá de prazo para o agricultor brasileiro.
E aqui uma outra informação muito importante, né? Quem é que banca a produção brasileira? Então, no nosso setor de distribuição, 45,3% do setor da distribuição é bancado pelos prazos que os fornecedores nos dão. Porém, 28% é bancado por nós, distribuidores. E aqui eu tenho uma informação muito importante, que relaciona com a questão do estoque que nós vivemos hoje nos distribuidores. Hoje nós vivemos um momento que a nossa última pesquisa mostrou que nós temos um estoque de 25% de insumos dentro do distribuidor, isso no mês de março agora. Sendo que o saudável seria de 10% a 12%. Nós temos hoje, carregamos um estoque que é o dobro do que seria saudável, vamos dizer assim. E se eu carrego um estoque do dobro do que eu preciso, eu estou financiando, não em 28%, mas em aproximadamente 40% a 42% do negócio. O distribuidor não aguenta carregar estoque de 25%. Ele não aguenta carregar o mercado brasileiro em 40% a 42%. Então a gente vive um momento de muita preocupação e o mercado está sinalizando uma grande mudança de comportamento da distribuição para com os fornecedores, porque não dá mais para suportar carregar estoque. E o carregar estoque aconteceu pelo momento que a gente vive econômico, pela guerra, por riscos de falta de produto, onde as pessoas se estocaram. E hoje a Andav tem um trabalho muito grande com os seus associados de informar tudo que o Brasil está importando e a que preço está importando. E que custo temos, inclusive, de frete marítimo, que agora voltou aos patamares de 2017. Eu uso muita experiência que eu tive do lado da indústria por 34 anos. Todo ano a China colocava uma desculpa no mês de março, abril, que ia ter alguma crise na China para poder justificar aumentos de preço. Eu vivi isso 34 anos de indústria. Esse ano a China não vai ter desculpa para nada. Vai ser um ano difícil, até para os chineses, porque eles não vão vender o que eles esperavam vender todo ano. Então existe uma preocupação e nós estamos trabalhando pontualmente com todos os distribuidores que porventura têm problemas. E a Andav não faz parte da negociação do associado junto ao seu fornecedor. Mas eu só queria aproveitar o momento para os nossos amigos, amigas associados à Andav. Eu, particularmente, me reuni com mais de 30 CEOs de fornecedores para mostrar o problema de estoque brasileiro. Eu considero que esse ano nós vamos ter um delay nos insumos de 45 a 60 dias. E quando eu chego da Argentina, o delay da Argentina é de 1 ano. Eles estão procurando a união dos 3 setores, indústria, distribuição e agricultor, porque vai ser 1 ano inteiro sem ninguém ter margem. E aí rende as outras empresas que estão aqui. A Argentina está buscando a sustentação financeira através de serviços, porque eles estão estimando que vai ser 1 ano que não vão ter margem em nenhum dos setores, nem indústria, nem a distribuição, nem a agricultor. Isso eles estão buscando uma concordância, e serviços é o que deve sustentar esse próximo período na Argentina. Desculpa eu citar a Argentina, mas é que está muito perto da gente. A gente está sujeito a isso também algum dia. A nossa crise não é tão intensa quanto a deles, mas nós vamos ter, por essa questão de estoque, uma preocupação. O distribuidor não vai mais fazer 1 ou 2 compras por ano. Ele vai fazer esse ano 5, 6 compras. Ele vai deixar, se ele tem 5 produtos com o mesmo alvo biológico, ele vai deixar terminar 4 para voltar a comprar. A mudança comportamental de negócio está mudando muito, e desse ano para frente, acredito que esse mercado vai ser cada vez mais maduro. Eu queria, o Zé Venâncio já bateu minha carteira, né? Mas vamos lá, Zé Venâncio. A gente tem um mapa extremamente alinhado com todas as últimas informações. O José mostrou aí o Grupo Pátria. A gente divide o grupo, né? Porque o Axi a gente vê a parte de pecuária veterinária, porque a Andav atua nos 2 setores. Então nós temos Pátria subdividido aqui com a nova linha dele de pecuária veterinária. Nós temos aqui o Aqua, né, AgroGalaxy,
e nós temos o Banco Itaú, através da Kinea, adquirindo a parte de pecuária também, o Zé mostrou isso. E nós temos aqui os investidores estratégicos, então a gente chama o primeiro slide dos fundos de investimento, e a gente trata aqui os investidores estratégicos. E esse é o mapa das fusões, da consolidação, extremamente atualizada no dia de hoje. Ok? E nós temos aqui, está faltando a Bayer, que está montando a sua primeira loja física em Rio Verde, Goiás. Está faltando nesse mapa aqui, questão de 3 semanas atrás. Então esse é o mapa que a gente trabalha. E eu queria reforçar aqui que seguramente mais de 90% de todas essas empresas, ao serem adquiridas, elas já eram associadas à Andav. E aí veio uma reflexão. Para passar por um processo de M&A, de aquisição, a empresa tem que ter uma boa gestão, tem que ter um balanço auditado, e a Andav tem se especializado cada vez mais para ajudar a distribuição nessa gestão. Então não é por acaso que mais de 90% de tudo que está sendo adquirido é associado à Andav. E só aqui nós temos 3 empresas representadas que vão estar depois na palestra aqui no painel. E nós temos também as operações independentes, né? Onde a gente chama a atenção de uma cooperativa no sul do Brasil comprar uma revenda com 7 lojas. Então a gente analisa muito isso, e aqui está a Bayer já começando. Além desses processos de empresas sendo adquiridas, a gente está monitorando também todos os sistemas, tudo que está vindo de tecnologia para dar suporte a essas mudanças. E eu queria, esse gráfico aqui, ele é bastante importante, ele é único da Andav. Nós medimos dos associados à Andav, quantos que já sofreram o processo de fusão. Hoje, a Andav tem cerca de 460 matrizes associadas. Das 460 matrizes, 10% já se consolidaram através de algum investimento. E quando a gente abre para CNPJ, que são mais de 2.600 CNPJs, considerando as filiais, 41% de todos os CNPJs Andav já estão na bandeira de um fundo de investimento, de um investidor estratégico. Tá? Onde é que nós vamos chegar? Há 2 anos a gente desenhava que esse número seria uma variação entre 40% e 60%. Isso é o que a gente acredita e a gente mantém essa informação. Se a Andav tem 41% das lojas do Brasil já associadas, se eu for aqui fazer uma análise, eu diria que a distribuição no Brasil já está em cerca de 35% da distribuição já sofreu a consolidação. Ok? É o número que a gente extrapola. Mas dentro da Andav, 41% dos associados em CNPJs. E aqui é o que eu falei um pouco antes, né? A gente também vê a consolidação de modelos de acesso, né? Desculpa se tem alguma empresa aqui que eu ainda não mencionei, mas a gente vê a parte aqui de franquia, de e-commerce, de marketplace, e aí a gente começa a ampliar tudo o que acontece nesse momento de fusões e aquisições. Mais uma parte aqui de modelos de acesso, tudo o que vem acontecendo. E é isso que eu tinha aí como um resumo da parte econômica e a parte de, não sei como é que não medi meu tempo, mas, José, acho que era isso a proposta, de estimular um pouquinho, porque depois a gente vai ter o prazer aqui de ter o Rogério, né, o Rogério Ferrari, o Marcos Giacomo e o Blitz, eles vão estar aqui num painel, e acho que eles vão poder falar muito mais na intimidade, porque eles passaram e eles vivem esse momento da fusão, ok? Espero que tenha aí atendido a expectativa. Obrigado.